A construção do Titanic começou em 31 de março de 1909, na cidade de Belfast, na Irlanda do Norte. A companhia responsável pela fabricação foi a Harland e Wolff. O navio havia sido encomendado pela White Star. A ideia era fazer um navio gigantesco, mas ao mesmo tempo extremamente luxuoso. De acordo com o projeto, o navio teria 269 metros de comprimento e impressionantes 53 de altura. O peso passava de 46 mil toneladas. Mais de 3.500 passageiros poderiam desfrutar dos prazeres de estar nesse luxuoso transatlântico. Para construir esse navio, foram empregados mais ou menos 3.000 trabalhadores. Além das 28 suítes de luxo e das outras centenas de quartos, o navio contava com 4 restaurantes, 2 livrarias e um centro cirúrgico que estava preparado até para fazer cirurgias relativamente complexas, caso fosse necessário. O custo dessa obra faraônica, 7,5 milhões de dólares. Quando eu digo esse valor, parece pouco, não é? Um super navio custando 7,5 milhões de dólares. Porém, se corrigirmos com o valor da inflação e outros aspectos financeiros, chegamos ao montante de 400 milhões de dólares, mais de 1,5 bilhões de reais. O navio saiu do estaleiro e tocou a água do mar pela primeira vez no dia 31 de maio de 1911. Em seguida, após alguns testes, ele foi remanejado até o cais da empresa, que ficava bem perto do estaleiro. Só que o navio ainda não estava pronto. Ainda faltava muita coisa para ser feita, principalmente na área interna da embarcação. O Titanic ficou pronto praticamente em cima da hora, faltando somente 10 dias para a viagem inaugural, e o navio foi então entregue. Depois de pronto, o navio se dirigiu até o porto de Southampton, na Inglaterra. Vale frisar que tanto a Irlanda do Norte quanto a Inglaterra fazem parte do Reino Unido. No dia 10 de abril de 1912 estava marcada a primeira viagem. O destino final seria a cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Mas antes de chegar lá, o navio faria 2 paradas. A primeira era em Cherbourg, na França, ainda no mesmo dia. A segunda parada estava marcada para ser feita na cidade de Queenstown, na atual Cobh, na República da Irlanda. De lá, o navio finalmente iria para a América. Tudo ia ocorrendo como planejado. O Titanic passou nas 2 cidades e encantou inúmeras pessoas, deixando inclusive centenas de outras com muita inveja daqueles que conseguiam embarcar no navio. As coisas iam bem até a noite do dia 14 de abril. Às 21h40, um navio chamado Mesaba emitiu um alerta ao Titanic sobre grandes quantidades de gelo e icebergs na rota do navio. A mensagem jamais chegou ao comando. Por incrível que pareça, ao longo do dia, o Mesaba já havia emitido outros 6 alertas ao Titanic. 2 horas depois, um vigia noturno que estava de prontidão conseguiu ver um iceberg que estava a menos de 500 metros do navio, bem na sua rota. Ele avisou o comando. As ordens foram de fazer uma manobra para que o navio desviasse do bloco de gelo. O problema é que não dava tempo e a parte direita do navio, próxima à proa, acabou batendo no iceberg, fazendo um rasgo no casco do navio. A água começou a entrar. Com apenas 10 minutos, a parte da frente já possuía uma grande quantidade de água. O navio estava condenado a afundar. 00:05. Já no dia 15, foi dada a ordem de evacuar o navio e pedidos de socorro foram emitidos pelo Titanic. Por volta das 2 da manhã, o último barco salva-vidas deixou a embarcação e para trás ficaram cerca de 1.500 pessoas. As ordens eram de que crianças e mulheres tinham prioridade. Armas precisaram serem apontadas para algumas partes do navio para que isso fosse respeitado.
Mais ou menos 20 minutos depois que o último barco saiu, o navio se partiu em dois, por conta do peso que a água exercia na parte da frente. Em pouco tempo, o Titanic afundou no oceano gelado. Esse, inclusive,